Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A gente vai continuar esse texto. A gente vai ler alguns versículos. Mas o que eu queria dizer nessa manhã é que o que antes me incomodava com relação ao carnaval e tantas coisas que tem acontecendo, quando a gente começa a ler esse texto, quando a gente começa a ter compreensão das coisas de Deus, eu não fico raivoso, nem bravo, nem revoltado, mas eu me entristeço, porque a Bíblia ela fala que só quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. E ela fala que o homem natural ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Engraçado que o contexto de tudo isso aqui que Paulo está falando é referente a uma igreja que ele ficou por 18 meses pregando o Evangelho. Ele visitou a cidade de Corinto na sua segunda viagem, se eu não me engano. Lá ele foi maltratado, lá ele foi pisoteado, e ele não cessou de falar do Evangelho naquele lugar. Levantou pessoas ali também para falar do Evangelho. O fato interessante é que essa carta é uma resposta ao clamor daquela igreja. Aquela igreja estava angustiada, eles enviam uma carta para Paulo com vários questionamentos. E eu achei muito interessante como o mês ele vem se discorrendo. O pastor Rubinho ele começou o mês falando sobre os armamentos do cristão. Depois o Gilberto ele começou a falar sobre os nossos inimigos, os 3 inimigos. Depois o Rubinho voltou e começou a falar sobre os rugidos. E hoje o que eu queria falar para vocês é diante das armas que a gente tem nas mãos, diante dos inimigos que a gente sabe que existem, diante dos rugidos que ele faz contra nós, o que eu queria falar hoje é a minha posição frente às lutas diárias, a minha posição frente às batalhas. Esse é o tema que eu queria dividir com vocês nessa manhã. Por isso a gente começou falando sobre o homem natural. O contexto dessa carta de 1 Coríntios é de uma igreja que estava indecisa sobre casamento, sobre comida, sobre dons espirituais. Era uma igreja que conhecia o Evangelho, sabia o que significava a pregação do Evangelho, porque Paulo havia falado, e o legal é que ele começa dizendo sobre o que ele estava pregando, era sobre o Cristo crucificado. A mensagem de Paulo foi cristocêntrica naquele lugar, e sempre é cristocêntrica. E a mensagem que ele queria trazer para aquela igreja, inicialmente, antes de responder os questionamentos deles, ele começou a dizer: olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Vocês precisam entender que o que eu estou falando para vocês é referente a Jesus Cristo. Mas vocês precisam também entender que vocês precisam crescer. E que existe um momento onde vocês vão ter que entender que as coisas naturais, elas não são compreendidas pelo homem. As coisas espirituais, elas não são compreendidas pelo homem natural. E é por isso que a gente também está falando sobre batalha espiritual nesse mês. Porque existem lutas que eu e você enfrentamos diariamente, que se a gente não tiver discernimento do Espírito, a gente não vence. E deixa eu só fazer um adendo aqui: discernimento no Espírito, meu irmão, não é vir uma vez na semana cumprindo com o seu ato religioso, achando que isso está bom. Esses dias eu fiz um teste, foi teste, com uma galera que eu trabalho, perguntando: olha, eu trabalho aqui na igreja, perguntando, quem tem disposição para vir fazer tal coisa, tal? Aí um monte de gente falou: não, de noite dá. E essa semana a gente teve a oração de segunda a quinta-feira. Segunda a quinta-feira, num hall de aproximadamente 200 pessoas que a gente tem de membros. Eu não sei se chegou a 50 pessoas nas orações aqui.
Irmão, o que você está querendo alcançar? Fala para mim. Eu nem queria falar sobre isso, porque quem dá bronca é o pastor titular, é o Rubinho. É ele que deve falar isso. Mas não tem como eu fugir de uma palavra dessa e falar para vocês que o homem natural, ele não está nem aí com as coisas. O homem natural, ele quer curtir o carnaval. O homem natural, ele é hedonista. O homem natural que a Bíblia está falando aqui, ele é uma pessoa que não é salva, não tem o conhecimento do Espírito Santo, não tem a revelação do Espírito Santo. Talvez ele até tenha ouvido falar sobre o Evangelho, mas ele não está nem aí. E aí às vezes a gente lamenta e a gente chora, porque que a gente quer alcançar coisas e a gente não consegue. Qual que é o nível que eu e você temos tido de intimidade com Deus? O que a gente quer alcançar? E Paulo aqui depois ele começa a falar justamente isso para a igreja. Ô meus queridãos, o homem natural não compreende o que é espiritual. Então Paulo ele começa a trazer essa realidade para a igreja. E talvez é essa pergunta que eu queria fazer hoje. Qual que é a nossa posição? Que posição que eu e você temos tido? Nós temos tido a posição de um homem natural? De alguém que não está nem aí? Eu anotei um texto aqui, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O homem natural não consegue compreender, por exemplo, um testemunho desse aqui. O homem natural não consegue compreender o que significa esse milagre. Mas por que você está orando por isso? Mas por que você tem que dar a outra face? Mas por que você tem que crer no milagre? Por que você tem que orar? O homem natural não entende essas coisas. Por que tem que vir à igreja? Paulo ele está trazendo aqui uma primeira posição para mim e para você, de algo que a gente deve se abster realmente. Nós não podemos, diante da batalha, agir como o homem natural. Essa não pode ser a nossa posição. Tem pais que são coniventes com seus filhos participando do carnaval, de um monte de outra coisa. Tem pais que são coniventes com os seus filhos participando de festas, que talvez não tenha a presença de cristãos. Tem pais que são coniventes com seus filhos. Você não quer ir no culto dos jovens? Fica de boa. Sabe, eu nem posso questionar isso, mas eu me preocupo com isso, porque o homem natural ele se distancia da verdade que ele precisa viver na vida dele. E a partir do momento que eu e você deixamos com que os nossos filhos, ou nós mesmos, se distanciem daquilo que Deus quer fazer, a gente está agindo meio que de costas para Deus. A gente não está nem aí com Deus. A gente não está nem aí com as coisas de Deus. E vir à igreja se torna de fato um peso. Aí quando a gente fala lá sobre os inimigos, que inimigo que eu tenho? Não, eu não sou o inimigo que eu tenho. Não, o diabo, o mundo. Nós como cristãos precisamos nos levantar de fato contra o mundo. Levantar em oração, em clamor, em resistência. Porque o homem natural ele não resiste, ele abraça. E Paulo ele fala aqui para um contexto de uma igreja que vivia, era uma cidade extremamente religiosa, Corinto. Tanto que tem um termo lá, não sei se os corintianos vão gostar, mas tem um termo no grego que fala corintianizar, ou corintianizar, alguma coisa assim, que é um termo que diz respeito a profanar. Vamos corintianizar, vamos profanar, vamos ser promíscuos. Não contra, ninguém vai ficar levando a consideração a time aí, por favor de Deus, pelo amor. Mas é um termo que existia naquela época. O fato é que era uma cidade que tinha suas religiões, existiam muitos templos, templos de Afrodite, que era a deusa do amor, era a deusa do sexo, onde nesse templo existia, se não me engano, mais de 1000 prostitutas.
Era uma cidade que tinha o templo de Apolo, que era o deus da juventude, o deus da luz. Tinha o templo de Asclepio, se eu não me engano, que era o deus da cura. Ou seja, eles tinham muitas referências que eram coniventes para eles. A gente precisa de amor, a gente tem aqui para quem recorreu ao amor. É por isso que, a partir do capítulo 7, quando Paulo começa a responder os questionamentos, ele começa a falar justamente sobre casamento. Porque era um povo totalmente deturpado espiritualmente, com relação àquilo que Paulo havia falado sobre o Evangelho. E às vezes gente dentro da igreja deturpa o Evangelho para fazer as suas próprias vontades. Essa é uma carta rica, tremendamente rica, porque ela fala sobre casamento, ela fala sobre dons espirituais, porque existiam gente na igreja que queriam ser superiores aos outros. Ela fala sobre divisões. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era Pedro. Dentro da igreja as facções eram estabelecidas e Paulo vai lá para tentar, é o seguinte, vocês estão errados. E talvez às vezes no nosso meio hoje a gente faz isso. Eu prefiro tal ministério. Não, eu não vou nas reuniões de intercessão, porque eu gosto mais nas reuniões dos casais. Eu vou me concentrar aí só quando tem reunião de casais. Eu só vou na intercessão. Eu não vou fazer curso de professores, porque não é. A gente concentra em fazer aquilo que nos é conivente, mas a gente não pensa em fazer aquilo que a obra de Deus precisa que seja feita. A gente é faccioso, a gente escolhe, a gente determina as pessoas, a gente causa contendas dentro da igreja quando a gente fala mal de um líder. Dentro de um PG, fala mal de um líder, ou faz as coisas pelas costas. Vocês estão entendendo, irmão, que a mensagem que Paulo estava dizendo lá naquele tempo, ela é tão atual nas nossas vidas hoje, que a gente precisa abrir o olho. Paulo fala aqui também, se não me engano no capítulo 5, de pecados dentro da igreja que eram, deixa isso quieto, não vamos levar isso em consideração não. Pecados graves que a igreja era conivente com aquilo. Não vamos tratar não, vamos esperar. E Paulo fala, olha, o que é certo, pecado é pecado, e vocês como igreja precisam se posicionar. Porque o homem espiritual discerne, mas o homem natural não discerne. O legal que eu notei aqui, que a palavra natural também ela tem uma outra conotação no grego, que significa sensual. E Judas 1, 18, 19 diz assim: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andaria segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 8: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele faz aqui um adendo: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Será que temos tido no meio da igreja pessoas com a posição do homem natural? A gente vai fazer duas comparações aqui hoje, sobre o carnal que ele está falando aqui, e sobre a nossa segunda posição, que é a próxima aí. Segundo, posição do homem carnal. E aqui eu queria ir mais para frente com vocês no capítulo 3. No versículo 1 diz assim: eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais
e andais segundo o homem. E essa segunda posição, ela fala sobre o homem carnal. No grego, a palavra sarkinos e sarkilos, as duas palavras meio que sinônimas. Uma significa feito de carne e a outra significa fraco, frágil, debilitado. A segunda posição aqui que eu queria falar com vocês é sobre o homem carnal, que conhece a Deus, mas que ainda age como criança, age de forma imatura. Por isso Paulo fala que, olha, eu não posso dar para vocês alimento sólido, porque vocês são crianças. Vocês ainda agem com contendas dentro da igreja. Vocês ainda agem com brigas. São infantis. Eu queria fazer uma pergunta aqui: pode uma criança ir para a batalha? Segundo os talibãs, pode. Como que são arregimentadas as crianças no Talibã? Ou elas são raptadas dentro das escolas, ou elas são ludibriadas dizendo que, olha, é o seguinte, vamos lutar pela causa, porque os seus pais vão lá para o paraíso. Então, o inimigo, ele ludibria a criança para que ela faça aquilo que ele almeja alcançar. O crente carnal que Paulo está falando aqui é justamente esse, que é ludibriado por aquilo que o inimigo tem a oferecer. Vamos para o carnaval, pega nada, vai de leve. Eu saí de rede social, mas a minha esposa, ela teima em às vezes me mostrar algumas coisas. Adriana, olha esse crente aqui no carnaval, olha esse crente aqui fazendo não sei o que. Eu falei, não me mostra isso, não me mostra. O Rubinho, ele tirou 5 dias de férias, 5 dias restantes da segunda etapa, né? O Rubinho, ele tem que tirar as férias picadas, não dá para tirar tudo de uma vez. E aí, vou mandar para o Rubinho essa foto aqui, vou mandar para o Rubinho esse negócio aqui, estragar as férias dele. O fato é que o crente carnal conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, mas está brincando de ser crente. Várias vezes a gente diz aqui que tem muito crente brincando de crente, mas o diabo, ele não brinca de diabo. E se você acha que sua vida está boa, está tudo tranquilo, seu casamento está tudo em ordem, meu querido, deixa eu te alertar. Vigia. Vigia. Porque o diabo, ele não vai desistir enquanto ele não tentar destruir a mim e a você. Você vai ficar brincando até quando? Você vai levar as coisas na brincadeira até quando? Quando fala de oração, você não está nem aí para o culto de oração. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei se essa frase é certa ou não, se ela teologicamente é correta ou não, mas às vezes eu acabo me aproveitando dela. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Por que que a gente ainda continua brincando com as coisas de Deus? Paulo estava falando para uma igreja que já era experimentada. Ele ficou 18 meses lá, depois ele voltou, se não me engano, depois de 2 ou 3 anos. Porque essa igreja estava sendo ludibriada por aquilo que a cidade, o que os religiosos da cidade estavam oferecendo. Não basta mais a mensagem da cruz, não bastava mais aquilo que ele tinha pregado. Era interessante que eles começassem a conhecer os outros deuses que a cidade tinha para oferecer. Que Deus eu e você temos seguido, que tem nos afastado da presença de Deus? Que deuses é esses que a gente tem nos agarrado pensando que tem alguma coisa para nós? Será que é o Deus da televisão? Será que é o Deus das amizades que nos levam à promiscuidade? Lembrando que eu não estou falando para você se afastar dos seus amigos,
Mas eu estou te alertando a você testemunhar de Deus para os seus amigos. E testemunho ele não é de qualquer jeito, ele vem na hora certa, no momento certo. Você aproveita a situação. Eu não sei quantos sabem aqui, mas eu voltei a estudar. Não sei até quando eu vou aguentar. Mas lá na escola, lá na faculdade, a gente montou um grupo e é complicado você falar com as pessoas. Eles me elegeram o representante lá da classe. Aí tem alguns que faz brincadeira, falou, vou fazer trabalho com o representante, hein? Estou podendo, hein? E aí tem um outro lá que começa a falar, galera, vai ter um evento lá na minha igreja, que não é uma igreja cristã. Estou colocando tudo isso dentro do grupo. E eu tenho vontade de colocar, gente, vai ter culto domingo na minha igreja, eu não coloco. Porque eu entendo que existe um momento certo para você fazer algumas coisas. Eu estou deixando a coisa rolar do jeito que está. Mas de pouquinho em pouquinho eu estou falando algumas coisas para algumas pessoas. Eu não preciso me afobar em falar do Evangelho, eu preciso testemunhar a respeito da cruz. E graças a Deus a gente está em peso lá. Está eu, está a pastora Márcia, está a Daniele. E eu tenho certeza que a gente vai impactar aquele lugar. Pastor Rubinho. A gente precisa testemunhar das coisas de Deus. A gente precisa falar da mensagem da cruz. Porque tem muito crente que não quer fazer isso. Tem muito crente que na escola brinca. Tem muito crente que dentro de casa não dá testemunho. Paulo ele alerta aqui a igreja, olha, vocês são como crianças. Vocês estão agindo imaturamente. O homem carnal não valoriza as coisas espirituais. 1 Pedro 2,11 diz, amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. E o interessante é que no curso que a gente está fazendo, as pessoas abrem o coração. Ah, mas professor, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que a gente é humilhado quando criança? O que fazer diante de um abuso? O que fazer quando os pais nos maltratam? A gente começa a ver essas perguntas lá. Aí você começa a dosar, meu Deus, as pessoas precisam do Senhor. Esse mundo está precisando de Deus. E o pastor Israel falou aqui, o pastor Gilberto também completou isso. O pastor Israel começou falando sobre as coisas espirituais, o homem espiritual. O pastor Gilberto falou sobre a nossa posição como cristãos. Que tributo nós temos oferecido a Deus lá fora? Que adoração nós temos oferecido? O que tem saído da nossa boca? O homem natural não consegue discernir isso. O homem carnal deturpa tudo isso. Ele fica confuso, porque ele é infantil. Por isso que nós precisamos tomar a posição do homem espiritual. Mas antes, Hebreus 5,11 diz assim, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Depois você continua lendo, mas o que o escritor está querendo dizer aqui é que, o tempo que eu e você temos de cristão, já era para a gente ter amadurecido em muitas coisas. Uma vez eu vim pregar aqui, eu vim tudo com uns slides sobre, olha, a gente tem tantos domingos por mês, a gente tem tantas horas de pregação no domingo. Aí eu comecei a fazer algumas contas, do quanto que a gente tinha de palavra ouvida nesses domingos durante o ano, fora os outros cultos semanais, fora o que eventualmente nós deveríamos fazer sobre devocionais. A gente tem uma gama muito grande de informação. E aqui ele fala, olha, eu não preciso mais ficar ensinando para vocês os rudimentos, as coisas básicas do Evangelho.
Eu não preciso mais ficar falando para vocês sobre algumas coisas que são elementares, mas está na hora de você se aprofundar, está na hora de você crescer. Irmão, eu vou dizer algo para vocês: se no final desse ano a gente não tiver uma posição totalmente diferente de como a gente está começando esse ano, eu não sei o que vai acontecer da igreja. A gente viu aí durante esses dias grandes movimentos nos estádios. Eu não sou contra isso, eu até acho válido, mas o conteúdo é que precisa impactar. Eu particularmente não acho que um movimento onde só tenha música, meia hora de palavra, música, mais meia hora de palavra, mais música, eu particularmente não acho que isso impacta o mundo. O que impacta o mundo é joelho no chão, é pessoas chorando, clamando e mudando as suas atitudes nas faculdades, nas escolas, no trabalho, é deixando de dar migué no domingo, vindo na igreja, mas indo para buscar, para se aperfeiçoar, para crescer e durante a semana começar a colocar isso em prática. Essa é a minha batalha e a sua batalha diária, é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Agora, se você não está nem aí com aquilo que Deus espera que você faça, meu irmão, a Dani falou um negócio interessante, não sei se foi na segunda ou na terça, sobre a oração remediativa, né? A questão de você orar só quando a coisa está desandada. E quando eu comecei a ouvir ela falar, eu comecei a lembrar dos termos que a gente usava na faculdade, quando eu estudei o primeiro curso, que eu não completei, a faculdade fechou também, mas a gente ouvia lá o seguinte: olha, existem situações preventivas e situações corretivas. A oração na minha vida e na sua vida deve ser preventiva. A gente deve orar em todo o tempo, se prevenindo, se preparando, se colocando diante daquilo que Deus quer que a gente faça. Porque se ela for corretiva, a coisa já desandou. Aí você tem que correr atrás, clamando, chorando, angustiado. Mas você não orou quando deveria orar. A coisa estourou e você foi orar. Aí eu me lembro de uma outra frase: tolo é aquele que quer alcançar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Sua vida não vai mudar se você continuar fazendo a mesma coisa. O último tópico aqui, a posição do homem espiritual. A posição do homem espiritual. Eu achei uma frase interessante que a Karen usou lá com as crianças: coisas terrenas não vão preencher um coração que foi feito para o céu. Se a minha vida e a sua vida está ligada em coisas que a gente quer conquistar, que a gente precisa alcançar, se a gente está preocupado com isso, se a gente está desesperado com isso, eu quero dizer, meu irmão, que talvez você vai sofrer muito, porque as coisas terrenas, elas não satisfazem quem foi feito para o céu, quem foi feito para morar no céu, quem foi feito para estar com Jesus, não está apegado àquilo que é natural, àquilo que é terreno. E o último versículo, 1 Coríntios 2, 15, 16 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual é a pessoa que tem a mente de Cristo, que tem prazer em se alimentar das coisas de Deus, e não apenas do leite. Ele vive e pensa além, porque vive no Espírito. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O homem espiritual, ele não se atém àquilo que é terreno. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo.
O homem espiritual está pensando em fazer aquilo que Deus quer que ele faça. O homem espiritual sabe cuidar dos outros. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O homem espiritual ajuda as pessoas. O homem espiritual sabe trazer as pessoas para perto. O homem espiritual sabe instruir as pessoas no caminho que elas precisam seguir. Uma segunda característica do homem espiritual é ele que tem o fruto do Espírito na vida dele. Alguém lembra aqui o fruto do Espírito? Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio. Nós temos isso? Nós temos tido isso? E 1 João 5:2-3 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Numa das aulas que eu tive essa semana, falava sobre quantidade de neurônios que a gente tem na cabeça. A gente tem mais de 86 bilhões de neurônios. Estávamos estudando sobre o cérebro. E algo que eu estava vendo depois como complemento de estudo é que o segundo lugar que a gente tem mais neurônios está aqui, ó, no intestino. Temos mais de 500 milhões de neurônios aqui. Sabe o que eu comecei a entender? É lógico, eu espiritualizei um pouco a coisa. Mas o nível que eu e você nos alimentamos da palavra de Deus é o que vai determinar como a nossa mente trabalha, o nosso corpo trabalha. Se você não ora, se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não busca intimidade com Deus, qual que é a posição que você quer ter frente à batalha? E de que jeito que você quer ganhar ela? Coisa mais triste é você ter que aconselhar alguém que há anos está na igreja, mas que não consegue discernir, como lá em Jonas diz, não consegue discernir a mão direita da esquerda, porque não tem experiência com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem uma posição frente à batalha. Quero convidar você